Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje convidamos os nossos irmãos e irmãs para juntos lermos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que nos cai hoje para essa leitura. É do capítulo 10, número 7, onde nos diz assim: o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide. Antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Quando diz, ide, conciliar-vos com o vosso irmão, antes de pordes as vossas oferendas no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado. Precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preconceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhes conformar suas palavras ao uso ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e a alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio e animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Se quiserdes ser agradável ao Senhor. Nos fica claro que, num primeiro momento, tem que haver uma consciência do que estamos querendo ao fazermos uma oferta, uma doação, alguma coisa a Deus. Essa nossa ação, que antes era encarada como um sacrifício, é encarada hoje como um oferecimento, uma doação do ser, do indivíduo, do espírito encarnado, à divindade, a Deus. E para que a gente seja movido de uma maneira correta para essa doação, essa oferenda de si mesmo ao Criador, a necessidade que antes a gente preenche um requisito que Jesus nos chama a atenção, ser ele muito importante. E qual seria então esse quesito? Que à medida que fôssemos pôr a nossa oferenda no altar, nós estejamos de bem conosco e com nossos irmãos. À medida em que antes de fazermos essa oferenda a Deus, nós olharmos para o nosso interior e depararmos lá com ressentimentos, com mágoas, com dívidas emocionais ou contraídas através de nossas ações com relação ao próximo,
essa oferenda, Jesus nos aconselha a deixar ali onde está e retornarmos ao nosso mundo relacional, ao nosso mundo emocional e sanarmos essa situação. Enquanto essa situação não estiver sanada, reparada, não estaremos em paz conosco, de bem conosco. E não estando de bem conosco, com certeza não estaremos em condições de fazer essa oferta ou de empreender essa ação de conexão com o mundo espiritual, com Deus, de uma maneira mais correta. Vamos demandar muita energia sem obtermos o sucesso que desejamos. E essa obtenção do sucesso não é uma contrapartida de que Deus deverá fazê-lo, mas sim de que nós deveremos nos colocar de acordo com as leis divinas e, em acordo com as leis divinas, estabelecermos essa conexão. Quando esse requisito tiver sido cumprido, a conexão se fará e a nossa oferenda, a nossa doação, a nossa ação vai seguir o caminho, o rumo, o destino correto ao qual se almeja alcançar ou destinar. E isso parece ser uma coisa simples num primeiro momento, mas à medida em que olhamos para nós, para a nossa situação de espíritos, em situações de provas, em expiações, nós vamos ver que ao longo de uma caminhada a gente guarda muita coisa. Muito ressentimento, muita tristeza, muita mágoa. E às vezes acumulamos tanto isso que vamos olhar para a origem, a quem é o nosso credor. Às vezes a gente nem sabe de quem é o que a gente guarda a mágoa. A necessidade que a gente consulte as nossas memórias e localize nas nossas memórias a origem daquele sentimento que às vezes, num primeiro momento, nem sabemos qualificar ou quantificar, mas percebemos que está lá, que ele existe. E essa existência nos deixa inseguros. E essa insegurança gera em nós essa desconexão natural. E a necessidade que a gente volte para dentro de si, que a gente se recomponha, que a gente se liberte dessas emoções que guardamos conosco, se libere dessa carga necessária para que a gente consiga seguir adiante, consiga evoluir, consiga perpetuar a nossa missão reencarnatória aqui nesse planeta, de uma maneira correta, de uma maneira tranquila, e que venhamos a obter o sucesso ao qual um dia lá no mundo espiritual cada um de nós se comprometeu. Então aí já parece que a coisa fica um pouquinho mais difícil, mas essa dificuldade não é impossível. A questão 909 lá do Livro dos Espíritos já nos diz assim, quando Kardec pergunta o que eu preciso para fazer a coisa da maneira certa, para fazer a coisa correta, para ser reconhecido como um bom cristão, para me conectar com o mundo espiritual. E o mundo espiritual nos responde: o mínimo de vontade. Então, às vezes, nós não precisamos nos liberar de uma carga inteira guardada desta encarnação, mas a necessidade que a gente apresente um mínimo de vontade de liberar algumas coisas que trazemos conosco e às vezes nem há motivo para que elas continuem conosco. Mas já estamos tão acostumados com os estados de dores, de débitos e de negatividades que às vezes nos acostumamos com eles. E nós temos uma capacidade muito grande de se adaptar a alguns lugares comuns. E às vezes mesmo numa situação incômoda, parece-nos mais seguro permanecer ali do que se aventurar e ir adiante, de romper alguns paradigmas que trazemos conosco e fugir daquela situação comum e às vezes dolorosa
para nos aventurarmos numa situação melhor, mais reconfortadora, mais segura e que nos traga mais paz. E ao longo do tempo nós nos iludimos e permanecemos nesses estados de sofrimento que não é culpa do mundo espiritual, que não é culpa do nosso Criador, mas assim é culpa da nossa própria demora e às vezes da nossa própria falta de vontade de seguir adiante, de evoluir, de crescer, de se melhorar como um ser, projeto divino em andamento e que todos nós estamos fadados à vida eterna e à perfeição. Então, quanto mais rápido a gente perceber em nós a vontade necessária para mudarmos aos poucos essa situação, nós vamos com certeza obter o sucesso que desejamos. E a nossa oferta para a divindade, a nossa doação, que na realidade é o cumprimento da nossa missão evolutiva aqui na Terra, que num primeiro momento oferecemos a Deus o trabalho, o crescimento, o esforço, e que lá no final da caminhada serão trocadas pelas luzes da evolução e as luzes da compreensão do amor de Deus por cada um de nós. E devagarinho vamos aprendendo a fazer isso. Mas a bondade de Deus é tanta para conosco que Ele não nos pede para que venhamos romper a sombra da nossa ignorância de uma hora para outra e nos permite que a gente se ilumine cada dia um pouquinho e que a nossa compreensão amadureça cada dia um pouquinho. Logicamente que quanto mais nos demoramos, mais sofremos. Às vezes reclamamos que somos sitiados, que somos persuadidos, que somos vítimas dos obsessores, de espíritos inferiores, e que boa parte da culpa dessa demora não é nossa, seria desses nossos irmãos, mas isso é somente um equívoco momentâneo de cada um de nós. Porque não é implorando para esses irmãos que de alguma forma nos puxam para a negatividade ou para estados obsessivos, não é determinando, não é mandando que vamos nos livrar deles. E à medida em que nós nos livrarmos desses pontos de negatividade, de atração que mantemos conosco, à medida em que vamos nos purificando e que vamos compreendendo que essa caminhada é só nossa, que nós vamos eliminando as fontes de atrações naturais que trazemos conosco e que chamam a atenção desses nossos irmãos mais endividados. Então, à medida em que nós nos liberamos dessas sombras que trazemos conosco, nós somos mais atrativos para os nossos irmãos que, de certa forma, nos obsediam e que, por muitos anos, têm sido os grandes culpados dos nossos insucessos na nossa compreensão, quando, na realidade, é a nossa escolha, a nossa liberação dessas cargas desnecessárias que trazemos conosco, que farão com que a gente, além de se libertar dessa dependência que trazemos uns com os outros, na negatividade, na inferioridade que cada um de nós tem, nós vamos nos iluminar, vamos compreender cada vez melhor esse amor que Deus tem para conosco. E à medida em que vamos nos transformando e vamos nos libertando, de alguma forma vamos fazendo isso com os irmãos que estão à nossa volta. Porque ninguém é tão cego que não perceba a luz do Cristo nos protegendo, nos envolvendo e permitindo que essa luz ilumine a caminhada de cada um de nós em direção ao próprio bem que cada um de nós traz dentro de si, essa partícula divina que todos nós trazemos e que espera a cada momento
que o nosso solo espiritual permita que essa semente brote, germine e se desenvolva dentro de cada um de nós, permitindo que a gente ofereça o que de melhor nós possamos ter ou compreender em benefício do nosso irmão. E à medida em que praticamos o bem, que é a nossa oferta, o nosso sacrifício, a nossa doação final, nos unimos com o Criador. Mas há necessidade que para isso a gente empreenda um esforço, a gente entenda que a luz não violenta ninguém, que Deus não impõe nada para nós, a não ser que a gente entenda, compreenda. Se demorarmos, as leis divinas vão agir no nosso entorno e vão criar situações que nos estimulem, que nos desafiem, que nos force a usar as nossas capacidades de raciocínio em benefício da nossa própria melhoria, em benefício da nossa própria compreensão. E assim nós estamos entendendo, compreendendo essa lição que o Cristo deixou, vibrando através dos tempos, que qual era o sacrifício mais agradável a Deus, que na realidade é o nosso trabalho em benefício próprio na nossa evolução. À medida em que evoluímos, nos amamos. À medida em que nos amamos, vamos aprender a ouvir o nosso irmão que caminha ao lado de nós. À medida em que nos perdoamos, vamos aprender também a perdoá-lo. E à medida em que esses ressentimentos são liberados do nosso campo espiritual, ele vai vibrar melhor. Ele vibrando melhor, as nossas janelas se abrem para a luz do Cristo, e à medida em que isso acontece, esses irmãos, que até então a gente achava que nos puxavam para baixo, também vão ser libertados, porque não terão mais afinidade conosco numa mesma sintonia, porque estaremos vibrando melhor. E vibrando melhor, estaremos mais saudáveis, mais seguros, mais em paz conosco, em melhor comunhão com Deus. E o nosso sacrifício será agradável ao Criador. Por hoje, então, agradecemos aos irmãos mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos numa mesma vibração, nesse espírito cristão, e unidos por essa doutrina maravilhosa chamada Espiritismo. Então o Cristo vibra em cada um de nós. Aprendamos primeiro a nos perdoar. Vamos deixar nossa oferta aguardando um pouquinho e vamos tratar de entender, de se perdoar, de fazer as pazes conosco, com o nosso próximo, ver como nós podemos resolver, resgatar, corrigir as ações equivocadas que praticamos e entendermos que toda ação que é originada de um equívoco é um outro equívoco. E somos imperfeitos, nos equivocamos, mas a cada equívoco vamos aprender um pouquinho mais. E à medida que aprendemos, erraremos menos. À medida em que errarmos menos, vibraremos melhor. À medida em que vibrarmos melhor, nos libertaremos desses irmãos que antigamente nós atraíamos. E o nosso fardo de ressentimento e de negatividade estando mais leve, vamos caminhar mais facilmente, vamos nos identificar melhores com as luzes do alto, com os irmãos espirituais que podem nos ajudar, nos aconselhar. E fazendo isso, estaremos trabalhando todos na nossa melhor. Por hoje, ficamos por aqui.
saudades de todos, nossos irmãos, trabalhadores, frequentadores da nossa casa. Mas com certeza, em seguida estaremos juntos, irmanados no mesmo sentimento, que é a prática do bem. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site